Boa noite! Estamos aqui em mais uma roda de mulheres. Gente, e o ano já está terminando. Nós já estamos na penúltima roda de mulheres. Só vamos ter roda de mulheres a próxima semana, a última. E nessa penúltima, nós trouxemos um assunto assim muito importante para as nossas vidas, um assunto gostoso de se falar, mas que para viver ele, a gente pensa que é fácil, mas não é tão fácil assim. É o assunto sobre gratidão. E nós trouxemos aqui para falar sobre esse assunto uma mulher incrível, que daqui a pouco eu vou estar apresentando ela aqui para vocês. Mas antes, eu quero começar essa roda de mulheres diferente. Hoje eu vou começar falando sobre, lendo aqui para vocês um trecho da Bíblia, em Salmos. Se vocês tiverem Bíblia e quiserem abrir, para depois vocês sempre ficar pensando, meditando, lendo, é muito bom. Salmos, no capítulo 92. Esse salmo, ele é um cântico, tá, gente? De um homem, né? Não fala o nome dele, só fala que ele escreveu esse salmo em forma de uma música, né? De um louvor. E diz assim, Salmo 1, no capítulo 1 e o 2, versículo 1 e o 2, que fala assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Eu escolhi esse salmo porque eu achei muito interessante o que o salmista fala aqui para a gente. Primeiro, ele fala que é muito bom louvar a Deus, que é muito bom cantar e exaltar o nome de Deus, porque ele é altíssimo. Aí a gente vê reconhecimento, porque a gente só considera alguém quando a gente sabe a importância que aquela pessoa tem para a nossa vida, para o universo, para tudo. Então, a gente vê aí muita gratidão, agradecimento e reconhecimento. Só que aqui o salmista se refere ao Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. E a gente vê no versículo 2 que ele fala assim: para de manhã anunciar a benignidade, tudo de bom, anunciar pela manhã, tudo de bom que esse Altíssimo faz na vida dele. E à noite, também à noite, falar o quê? Mas à noite falar da fidelidade, agradecer a fidelidade e de manhã agradecer a sua bondade. E assim, eu leio esse versículo aqui e tento fazer ele também todos os dias da minha vida. Primeira coisa, reconhecer quem é aquele que me dá tudo que eu necessito, que está sempre perto de mim. E depois que ter esse reconhecimento, eu vou também dar graças, bendizer, me alegrar pela manhã a esse Deus incrível. E à noite também, mais uma vez, eu vou cantar, né? Tudo em forma de louvor, né? Vou cantar e agradecer tudo quanto ele fez durante o dia, a sua fidelidade, porque tudo aquilo que ele tem prometido, ele tem cumprido, né, na minha vida. E eu trouxe esse versículo para vocês porque não é praticarmos isso todos os dias, mas a nossa vida ela tem mais razão para viver quando a gente começa a ter reconhecimento, reconhecer a divindade, reconhecer os amigos que estão ao nosso redor, reconhecer a nossa família, reconhecer o emprego que nós temos. Quando a gente começa a reconhecer que nós temos aquilo na nossa vida, aí nós vamos começar a tirar as benignidades, as bondades daquilo. Qual é a bondade que tem na minha família? Qual é a bondade que tem de tudo que está ao meu redor?
Muitas vezes a gente já se levanta de manhã e a gente não para fazer uma reflexão. Eu sempre trago aqui para vocês a leitura de um livro, né? E eu sempre trouxe para vocês o livro Milagre da Manhã. Deixa eu ver se ele está aqui perto. Tá aqui perto. E esse livro Milagre da Manhã, ele fala justamente, esse livro aqui, ó, Milagre da Manhã, ele é muito conhecido e ele fala muito sobre você se levantar pela manhã e fazer uma análise, fazer uma pauta. Gente, não precisa muito, mas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no máximo, você que tem uma vida muito corrida, 15 minutos para você parar, pausar um pouquinho a sua vida e começar a pensar. Pensar em tudo quanto você tem ao seu redor. Quais são os benefícios de tudo aquilo que você tem? O que de bom você tira do que você tem? Porque, como eu estava falando, às vezes a gente se acorda pela manhã e vai logo para as tarefas, para as atividades do dia a dia, e a gente já se levanta naquele estresse, já se levanta naquela perturbação que vai ser o dia. E a gente não tem tempo de olhar. Se a gente não olha, a gente não tira valores. Se a gente não tira valores, o que a gente faz? A gente não tem como agradecer. Você não analisa. Então, é como se você estivesse só trabalhando e se cansando para o tempo. Mas quando você olha, examina, aí você vai ver quantos motivos você tem para agradecer. Quantos motivos você tem. Mas você só vai saber retirar esses motivos se você analisar, se você prestar atenção, se você olhar, se você observar. E o salmista, que eu li aqui para vocês, ele não só observou, mas ele também cantou. Quantas vezes você tem cantado em gratidão? É lindo, né? Eu achei muito interessante. Às vezes a gente ouve um louvor de sofrência, às vezes a gente ouve uma música de sofrência para te lembrar de um amor, mas quantas vezes a gente canta por gratidão? Você é grato mesmo a tudo. Gratidão pelo seu filho, gratidão pelo seu esposo, gratidão pelo seu trabalho, gratidão pela sua vida. Às vezes a gente reclama, reclama, reclama de tudo e esquece que estamos vivos. Enquanto muitos clamam pela vida. Então, nessa noite, para iniciarmos aqui essa roda, deixo essa reflexão para vocês. Mas quem vai chegar chegando, trazendo muita coisa para a gente, vai ser a Isabela Marques. Gente, ela também é aí palestrante, também está envolvida com muitas mulheres, ela é líder de mulheres, está sempre aí levando as mulheres, levando ao alcance das mulheres profissionalismo, treinamentos. Eu conheci ela ontem e, assim, uma mulher encantadora, me apaixonei pelas histórias dela, né, pela a vivência dela com os filhos, e eu disse assim, vamos com a gente falar um pouco sobre gratidão, vamos lá falar para essa mulherada sobre gratidão. Então, ela, Patrícia Marques, está agora com a palavra da vez, vai vir falar com vocês sobre gratidão. Fala com a gente, Isabelle Marques. Boa noite, mulheres lindas, maravilhosas. Boa noite. Amei te ouvir, Kelly. Cada palavra linda. Boa noite, Patrícia, você chegou agora, né, meu anjo? Seja bem-vinda. Gente, meu nome é Isabela. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, como a Kelly apresentou. Eu recebi esse tema, meu coração encheu de alegria, porque eu amo falar sobre gratidão. Engraçado, a gente fala que ama falar de gratidão, não quer dizer que a gente seja a pessoa mais exemplar para exercer gratidão. E hoje parece que virou moda, né? A gente fala assim, gratidão, gratidão. Vocês já perceberam isso? Hoje qualquer coisa fala gratidão. Mas o que é isso que eu queria trazer, essa reflexão? O que significa essa palavra gratidão?
Gratidão, uma palavra que deveria ser muito mais sentida do que falada. Quando a gente sente a verdadeira gratidão, as nossas forças renovam. Tudo que a gente coloca para fora vem com aquele dom do amor, da paz interior. O que eu gostaria de colocar hoje para vocês é que eu descobri nessa caminhada que a verdadeira gratidão, ela está no processo e na capacidade da gente prestar atenção no nosso momento atual, no hoje, no que nós somos. A gente vive muito o que nós queremos, é o amanhã, ou são as nossas cicatrizes do passado, as nossas dores. E o que eu quero trazer aqui para vocês é quando a gente vive o nosso momento, quando a gente entende que a gente está vivendo o nosso momento presente, a gente faz exatamente o que a pastora Kelly colocou. A gente aprende a abrir os olhos. A gente aprende a olhar realmente como as coisas são. E posso dizer para vocês que para a gente poder abrir os olhos, às vezes é preciso ter coragem, porque não é fácil olhar para a nossa realidade. Mas ela pode ser também a melhor forma de continuar a nossa caminhada. Porque se a gente vive o amanhã, a gente está sempre ingrato pelo que a gente tem. Então, se eu tiver aquilo amanhã, eu vou viver dessa forma. Se eu conquistar aquilo amanhã, eu vou ter outro tipo de atitude. E quando a gente está no nosso momento presente, a gente para, respira, e eu queria muito que vocês fizessem esse exercício comigo hoje, para vocês colocarem os pés no chão, fecharem os olhos. Poxa, será que nós não podemos nos olhar no espelho e agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui em primeiro momento, de ter o privilégio de poder conversar uma mulher com a outra, de refletir sobre a vida. Só que acontece que muitas vezes, ou pode ser na maioria das vezes, né, gente? Não sai como a gente planejou. A gente planejou tudo certinho. A gente fez tudo da forma como a gente queria, mas não saiu como planejado. E a pergunta é, como ter gratidão nessa situação? Porque falar de gratidão é muito bonito. Falar de gratidão parece que a gente é muito evoluído espiritualmente. Eu sou grato pela vida. Mas quando as coisas não dão certo, como que a gente faz para ser grato? Nós somos seres humanos. E eu quero que vocês façam esse exercício. E eu posso dizer para vocês que muitas das coisas que prosperaram na minha vida foi por esse exercício que eu faço diariamente. É pela minha fé que eu ressignifico tudo que dá de errado na minha vida. Você fala assim, como assim, velhinha? Como é que eu faço isso? Posso dizer para vocês que não é de uma hora para outra, mas funciona. Toda vez que acontece algo de errado na minha vida, eu tenho o poder de ressignificar. E quando eu ressignifico algo, eu transformo aquele acontecimento num processo de gratidão. Por quê? Porque houve aceitação. E isso é tão profundo, porque se acontecer algo, eu sempre acho que aconteceu porque eu precisava entender algo que eu ainda não entendi. Ah, é fácil? É não. Antes a gente fala alto, a gente chuta, bate o pé, mas esse é um exercício diário. Vou só dar um exemplo para vocês. Eu que trabalho com equipe, que trabalho com mulheres, muitas vezes eu trabalho forte,
Muitas vezes não, na maioria das vezes, né, Kelly? A gente trabalha forte e a gente coloca o nosso esforço para aquela mulher prosperar, para aquela mulher trabalhar, para aquela mulher conseguir ter o resultado que ela gostaria. De repente, parece que vai assim, ó, um segundo, tudo parece que torna difícil, não vai, não vai, não vai. Quando eu percebo, não era o momento. É como se estivesse falando assim, você precisa se lapidar melhor como líder. Olha só que interessante. Antes eu já achava que era alguma coisa que estava muito errado, que eu não estava fazendo certo, que não sei o quê. Me culpava. Hoje eu olho e falo assim, Isabela, você precisa se lapidar como líder para você receber umas mulheres grandes, maravilhosas, e para isso você precisa passar por esse processo. Olha que interessante. Toda vez que eu passo uma dificuldade, eu tento me significar. Mas é de uma hora para outra que a gente aprende isso? Não. É um exercício diário. E uma coisa eu falo para vocês, a gente precisa começar a entender que uma das pilares maiores de gratidão por esse universo que nós temos somos nós. Se a gente não cuida de nós, é como se a gente estivesse falando para o nosso Criador, ou para a fé que vocês acreditam, eu estou sendo ingrato pela oportunidade. Se nós Isso mesmo. somos o nosso corpo, o nosso templo, como eu posso maltratar esse corpo que Deus me deu? Então, eu tenho que ter coragem para cuidar da minha saúde, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter força para cuidar de mim, porque esse é o recado que eu estou dando para o universo. Esse é o recado que eu estou dando para a força maior que vocês acreditam. É que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Isso a gente Isabela, faz com a nossa mente. Oi, Kelly? Isabela, você falou uma coisa que, assim, é muito interessante a gente é, focar. Você falou sobre a fé, né? Muitas vezes a gente não é grato porque nós estamos vivendo num momento que não favorece ser grato. Como ser grato se a pessoa está desempregada? Como ser grato se a pessoa está sem dinheiro no bolso e não pode ali comprar aquilo que o filho precisa? A gente está chegando no Natal, né? Então a gente sabe que a gente está em um tempo onde as coisas estão apertadas, tudo caro, e muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falar: como é que eu vou ser grato pela vida que eu estou vivendo? Então, assim, quando a gente fala ser grato, uma coisa que você falou aí, e é muito importante, primeiramente, não é ser grato ao que a gente recebe. Se a gente for ser grato só pelo que a gente recebe, a gente vai estar sendo injusto com a nossa vida, com o que você falou, né? Nós temos a vida. Agora, o que é que nós estamos fazendo dessa vida que nós temos? Estamos usando essa vida somente para reclamar, para murmurar, né? Para só ver os lados negativos, ou estamos ressignificando, né? Pegando aquela oportunidade, transformando numa oportunidade nova. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a ver, peraí, tá ruim demais, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para ser diferente? É ressignificar, é você ver novas alternativas, mudar de plano, mudar o percurso. Se esse percurso aqui não está dando certo, eu vou mudar um pouquinho para ver como é que fica. E sempre, quando você fala em fé, eu vejo a fé, quando a gente vai ver o significado da fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, se de repente eu não estou vendo um emprego que eu receba os meus 5.000 reais, né, Patrícia? Não estou recebendo 5.000 reais hoje como salário, mas a fé me faz enxergar lá na frente que eu vou receber esse salário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou hoje me ressignificar, mudar os planos, mudar a reta, trabalhar de outra forma para alcançar aquilo lá.
mas eu creio, eu acredito que eu vou alcançar. Eu acredito que a minha vida vai mudar, eu acredito que eu vou encontrar o amor dos meus sonhos, eu acredito que eu vou ter uma vida diferente. Mas isso que é fé, você acreditar naquilo que você não está vendo. É um exercício fácil? Não. É muito difícil, mas é possível. A gente tem que começar a exercitar a nossa mente para o favor, para coisas boas. A gente passa muito tempo exercitando a nossa mente só com o que é ruim. Né, Isabela? Kelly. E até porque a gente fala muito. A gente fala mais do que sente. E aí a gente sente mais do que age. Quando a gente exercita a gratidão, ela, primeiro que ela precisa ser mais sentida do que falada. E se você é grato, você vai agir muito mais. A gente não precisa ter muito para agir a gratidão. Se a gente agradece pelo dia, então, a gente é grato pelo dia, então, quando a gente encontra alguém, a gente tem que o quê? Desejar um bom dia. Esse é o agir. É quando a gente demonstra que nós agradecemos o dia. Então, o bom dia ele já tem outra cara, não é de cumprimentar apenas, é de desejar o bom dia, porque você é grato pelo seu dia. Então, a gente fala, eu gostaria muito, olha só, as contradições que nós mesmos fazemos todos os dias. Eu gostaria muito de ter um grande emprego, que eu quero ganhar muito, eu quero ser muito bem-sucedido, mas o meu dia a dia, eu não ajo de acordo com a pessoa bem-sucedida. Os meus pensamentos só são pessimistas. O meu pensamento não é de construção e nem de crescimento. Eu não sou agradecida pelo meu intelecto. É difícil desta forma as energias da gratidão, do amor, conseguir me rodear. Porque eu sou a repulsa do que eu mesmo gostaria. Eu quero uma família abençoada, mas eu estou dentro do meu lar, do meu pai, da minha mãe, e da minha boca só sai palavras ruins, feias, palavras que não vão trazer algo positivo para minha mãe, que cuida de mim há tanto tempo, e eu sou rude, mas eu estou desejando um namorado, um marido, porque o meu sonho é conseguir um amor, mas eu não valorizo nem o amor dos meus pais. Que gratidão é essa que a gente busca? A gratidão é muito mais forte quando a gente age. E eu sei que a gente passa por pilares, que é de muito falar, depois de pouco sentir, aí a gente tem que sentir mais, e depois a gente vai ter que agir mais. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Isso faz parte, é natural. Mas a gente precisa entender e precisamos ter força espiritual, gente, vontade de querer um pouquinho, ser um pouquinho melhor no outro dia. Não precisa ser muito, mas eu preciso sair da onde eu estou, dar o primeiro passo, porque vai chegar um momento que você vai olhar para trás, nossa, eu estava lá, olha onde eu já estou. Nem você percebeu a sua movimentação. E a prosperidade está de mãos dadas com a gratidão. Não dá para prosperar se você não for grato pelo que Deus já te deu. É a lei da atração, do amor, da paz. Quando a Kelly me chamou, antes eu fiz oração, eu falei assim, meu Deus, me oriente, o que eu posso falar para essas mulheres que vai tocar no coração? Deus falou assim, não, eu vou tocar o seu. Porque se eu tocar o seu, você vai poder falar algo bom. A gente sempre acha que a gente tem que tocar os outros, mas a gente toca a gente.
Isso é Somos verdade. nós o primeiro passo do nosso desenvolvimento, não é o outro. E a todo momento a gente está apontando que o outro deveria mudar, que o outro que é ingrato, que o outro que deveria agradecer é o marido, é o filho, é a mãe, é o pai, é o chefe. Dá para a gente colocar milhões de nomes aqui. Mas a gente não tem esse poder de transformar como a gente tem o poder de transformar a nós. Quer transformar o outro, se transforme. Isso tudo muda ao É seu verdade. redor. Olha que interessante que a pastora Kelly falou hoje, e que eu tomei para mim, que eu falei assim, eu vou sair daqui, minha família que aguenta, que eu vou voltar a ser cantora, não quero saber, quero voltar a cantar, adoro cantar, porque há tanto tempo eu estou sem cantar, estou muito tempo sem cantar, eu adoro cantar. Olha só, Verdade. a gente é colocada em certos lugares que a gente acredita que vai colocar alguma coisa para tocar as pessoas, e quem é tocado somos nós. O convite hoje, será que era para eu falar ou era para eu ser tocada? Eu fui tocada. E sabe por que eu fui tocada? Porque os meus olhos estão abertos para esse tipo de toque espiritual. Eu tirei aquela armadura para receber. Eu acordo nas manhãs e falo, Pai, me usa, me ajuda, que eu possa contribuir. Porque nós estamos aqui para servir. E esse processo de servir começa em ser grato por onde a gente está. Não importa o local. A pergunta é, quem eu posso servir no local onde eu estou? Verdade. Onde que eu posso servir? E se eu não estou feliz, o que precisa tocar o meu coração para ver o que eu não estou vendo, para eu seguir no próximo passo? O que eu posso tocar nesse meu coração para eu seguir o próximo passo? E se eu não continuar feliz, eu vou novamente, não vou olhar para o lado, eu vou olhar para mim. Alguma Verdade. coisa eu preciso reconstruir. Isso vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser quando a gente tiver os nossos netos, isso vai ser a todo momento, porque a hora que a gente acreditar que a gente parou de aprender, é porque a gente voltou lá do início. A gente vai ter que aprender tudo de novo, porque nós somos eternos aprendizes. Todo tempo tem algo que a gente pode aprender com o outro. A todo tempo. A gente aprende com os animais, a gente aprende com a natureza, a gente aprende a todo momento. Mas sabe o que acontece? A gente não está prestando atenção. Ou a gente está isso daqui, ó, ou a gente está num momento muito automático. E aí a gente acredita que a gente só tem momentos para agradecer em momentos de festa, ou quando a gente busca alguma coisa e conseguir um objetivo. A gente coloca datas para a gente comemorar. E esse é o nosso maior erro, colocar datas para comemorar. A gente aprendeu e a gente esqueceu de valorizar as pequenas vitórias. É E a gente verdade. tem pequenas vitórias todos os dias. Tá? Verdade, A gente Isabelle. esqueceu. Pode falar. E chamar também. Está aqui com a câmera desligada, a dona Cida Pacheco. Ela é psicanalista lá do Instituto. Ela falou hoje também sobre gratidão lá no grupo. Mandou um vídeo para a gente, um vídeo maravilhoso. Cida, você tem alguma coisa para
acrescentar dentro da fala da Isabelle, que está aqui falando para a gente assuntos muito lindos sobre gratidão. A Cida hoje não está de câmera ligada, não, ó, que linda. Chegou com a gente também a Luciléia também chegou aqui. Né? Gente, ligue a câmera para a gente participar da conversa, fazer perguntas também, isso é bom. E, Isabelle, enquanto a Cida Pacheco liga a câmera, deixa eu falar para você. Você estava falando aí, eu vou me lembrando aqui das coisas, vou me lembrando. Você falou sobre realmente observar as pessoas, agradecer, ser grata a todo mundo. E eu estava lembrando que eu coloquei hoje pela manhã algo bem assim, que gratidão não é só, é bonitinho, é popular, todo mundo está falando, eu tenho a obrigação de fazer, não. A ciência também comprova isso também, né? A ciência também comprova que quando você exercita, quando você tem reconhecimentos de gestos, de palavras, de gratidão, quando você reconhece isso na outra pessoa e você, dentro de você, você já dá o comando assim, de ser grato por aquele gesto, por aquela palavra, né? Quando você pensa nisso, o que acontece? O seu cérebro reage, ele aumenta o nível de dopamina, que é o hormônio, né, que traz para a gente o bem-estar, o humor, o prazer. Então, se a gente começar, como a Isabela falou, observar, eu tenho até uma historinha, Isabela, que eu trouxe, que a historinha ela fala assim, que o rapaz ele ia todos os dias na padaria tomar o seu café. Todos os dias ele ia tomar o café. E ele ia, como eu falei, ele ia com tanta pressa que ele tomava o café e ia embora, tomava o café e ia embora. Só que nesse dia, do lado dele tinha uma moça. E a moça, na hora que pegou o café, olhou para o atendente e falou assim: Nossa, eu nunca tomei um café como esse. E o homem, que todos os dias estava na padaria tomando o mesmo café que a moça, ele olhou para ela e falou assim: Mas o que tem diferente nesse café? Aí ela falou assim: Você não viu? Ele coloca uma barrinha de chocolate lá no fundo. E ele falou assim: Todos os dias eu tomo esse. Aí ele olhou para desculpa, ele olhou para o balconista e falou assim: No meu tem chocolate? Ele falou assim: Tem. É que você não toma o café até o fim para ver a barrinha de chocolate que está lá. Você vem, você vem numa correria tão grande que você não percebe que lá no finalzinho tem uma barrinha de chocolate. Você sempre deixa. Então, às vezes, a gente não deixa as pessoas chegarem até o fim. A gente, quando vai dar um abraço, dá aquele abraço, solta, a gente não sente o coração. A gente, quando está conversando com alguém, conversa com uma pessoa e está com o pensamento longe, está olhando para o celular, a gente não para, não olha, não observa o outro. Então, quando a gente não faz isso, ele nunca ia agradecer. Essa mulher, ela agradeceu. Então, com certeza, ela saiu daquele lugar com o nível de dopamina dela completamente elevado. Ela estava se sentindo uma pessoa especial. Ela, nossa, que café maravilhoso. Ela tinha algo para agradecer naquele dia, agradecer por aquele café. Mas por quê? Porque ela parou e observou. Né? A Cida colocou aqui o rostinho dela. Cida, fala para a gente alguma coisa sobre gratidão. Fala, vocês têm que conversar, viu, gente? Depois a Lucilé fala alguma coisa, a Patrícia também. A gente voltar, fala para a nossa palestrante da noite. Cida, fala com a gente. Oi. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa chegar atrasada, eu estava num grupo de estudos que nós psicanalistas participamos, são dois livros de Freud por ano para estudar e fazer a sua avaliação do que entendeu. E eu estava finalizando a minha agora, aí entrei atrasada. Mas, se falando de gratidão, é algo que as pessoas falam apenas a palavra gratidão, mas quando elas têm que exercer realmente a gratidão, elas se negam a fazer isso. Por quê? Aprender a ser grato fala muito do caráter também da pessoa.
Então, eu estou me revelando para o outro quem eu sou, que caráter eu tenho. Eu sou essa pessoa frágil que percebo que eu não dei conta daquilo e o outro teve que fazer para mim aquilo que eu não dei conta. Então, o que que acontece? Essa pessoa não agradece porque ela não quer se mostrar. Então, esse eu não quer se fazer presente. E aí ele passa toda a vida sem ninguém conhecer essa pessoa. Ele é tido como uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, ingrata. E às vezes é o medo de mostrar quem é, essa questão de não permitir que esse caráter seja tocado. Porque quando eu agradeço, eu falo muito obrigada, eu reconheço que eu não sou maior e nem melhor do que ninguém. Eu estou no nível de todos. Eu fui capaz de errar e capaz de não me compreender em primeiro lugar. E aí eu nego de agradecer esse outro que fez com que eu acordasse para a vida. Isso não é fácil para todas as pessoas, não. É muito difícil, é uma barreira que já traz, que isso vem de muito cedo. Às vezes ele nunca ouviu falar no seu lar a palavra gratidão, obrigado. E às vezes ele fala Verdade. obrigado, assim, por, por, porque ouviu as pessoas lá fora falando, mas não sabe o sentido da palavra obrigado. E saber o sentido do agradecer é o mais importante, porque eu vou agradecer porque realmente eu estou numa posição pequena. Eu estou agradecendo porque eu não fui capaz. Então, eu me diminuí para que o outro crescesse, o outro me ensinasse. E ser pessoas ensináveis hoje é muito difícil de se encontrar, porque não é todas as pessoas que querem ser ensinável, né? Então, a gente olha para a sociedade e vê essa falta de gratidão por todo o país. Eu acho que o outro é obrigado a me carregar. É como se eu tivesse com ódio de tudo. Ele é obrigado a deixar eu passar. Porque então esse eu é muito lá em cima e a gratidão não existe porque não foi ensinado. E Ô, nós temos que Cida, aprender a ser grato por tudo. ô, Cida, a falta de gratidão, você acha que é um exercício, falta de um exercício, ou como você já falou aí algumas coisas, ou pode ser realmente assim da infância também, algo que aquela pessoa, uma falta ou algo que a pessoa sofreu na infância, ela não consegue ser grata, ou realmente pode ser praticado, pode ser ensinado. O Kelly, no meu ponto de vista, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que ele nunca ouviu falar em gratidão no seu lar, então essa criança, ela não tem como falar de gratidão. Outras pessoas, ela já ouviu falar, mas ela fez uma negação. Esse eu se nega a ser grato porque eu acho que se eu for dizer para o outro obrigado, eu estou me colocando na posição abaixo do outro. Isso é Então, eu verdade. não quero um pensamento mais narcisista, voltado para si. E outras pessoas, elas agradecem, mas elas não conseguem reconhecer esse valor dessa gratidão. Elas não entendem por que elas estão agradecendo. Pode ser, às vezes, culturalmente também acontece, das pessoas não ter a cultura para agradecer, e outras pessoas é questão realmente da infância. Obrigada, Cida. Você falando De assim, a gente nada. assina embaixo, né? Uma psicanalista falando para a gente, tem como a gente não assinar embaixo junto com você. Patrícia, o Oi. que você fala para a gente sobre gratidão? Ai,
Hoje eu estou assim, toda chorosa por causa disso mesmo, que eu estou muito grata a Deus por tudo que Ele fez hoje Ai, comigo. que Eu estou linda! chorosa, porque meu menino fez a formatura dele e eu estou muito grata a Deus, porque meus familiares todos foi, o pai dele foi. Isso para mim foi uma quebra de barreira muito grande, sabe? Por tudo que eu tenho vivido, e é aquilo que eu te falei, não é porque eu estou aqui agora, né? Mas eu tenho que colocar isso, que eu sou muito grata a você, por você tem feito os meus dias mais felizes, né? Ai, Então, gente. a gratidão não tem que falar hoje, que eu estou transbordando de tanto que eu estou grata ao Senhor hoje. Ai, que bom! E é isso mesmo, né? A gente é como você falou, assim, é na união, é na junção, em uma xícara de café com uma barrinha de chocolate. São coisas grandes e pequenas que a gente vai observando e a gente vai sendo grato. Isabelle, fala com a gente. Volta para você a bola. Ai, adorei a Cida. A Cida, fiquei só fã, viu? Ó, coração, ó, palpitou. Amei. Patrícia, a sua fala só comprova que você vai ver que seus próximos dias vão ser de mais prosperidade ainda, se você continuar nessa vibração. Não tem como, né? A gente começa a achar o pão do café da manhã mais bonito. Parece que ele vem mais gostoso. Parece que o café, o gosto do café é diferente. Em compensação, quando a gente acorda de mau humor, pode ser o melhor pão do mundo. Aquele no sabor dele parece que desce amargo. Então, tudo começa, eu acho que pela essa sensação, pelo esse estado de espírito. E a Cida coloca uma coisa muito legal, né? Que é uma coisa que a gente não para pensar. Que muitas pessoas, elas precisam de ajuda para exercitar algo que elas nunca viveram. E aí, cabe a nós ter aquele sentimento de compaixão. Porque muitas vezes a gente gostaria da gratidão do outro e não recebemos. E olha o que a Cida colocou. Cuidado, aquele outro, ele às vezes nem sabe como ser grato. E a gente está esperando exatamente dessa pessoa. E a gente se frustra. E a gente coloca todo o nosso sentimento naquela situação. Verdade. E a gente vê que muitos relacionamentos, olha só, olha a reflexão que a Cida trouxe. Pelo menos para mim, ela despertou vários gatilhos. Olha só, a gente começa a entender que o outro ele não vai ser da forma como a gente imaginou, com as nossas expectativas, porque ele não sabe ser daquele jeito, ou ele não quer ser, porque vai ocasionar sofrimento interior, então ele aprendeu a ser assim, não é assim? Depois, mais ou menos, isso que eu entendi que você falou. Que o mecanismo de defesa, a pessoa e a gente está buscando no outro a gratidão. E aí reforça uma das primeiras falas que eu coloquei, que é da gente buscar nós. Esse é o nosso poder, essa transformação interior. E quando a gente perceber que está muito difícil, que a gente tenta olhar com outros olhos, a gente não consegue, e a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta e não consegue, a importância de buscar um profissional. Olha só, às vezes a gente precisa de ajuda. Verdade. Às vezes não, muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um profissional para nos ajudar. Porque ele vai entrar em outras esferas que precisam ser trabalhadas para a gente conseguir abrir esses olhos que tanto que a gente gostaria da gratidão. Mas pensando em nós, nesse exercício que a gente estava falando, de como que a gente pode ressignificar, né? Trazer a gratidão de uma forma mais leve. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é colocar na minha rotina mesmo, né? Eu acho que essa é uma dica muito legal.
colocar na minha rotina, lembrar na minha rotina o que eu gosto de fazer. Porque essa sensação de prazer vai voltar a você entender aquela sensação do que é de ser grato. E é incrível que muitas vezes a gente precisa chegar às férias para achar que o melhor banho da nossa vida é no hotel que a gente vai, ou na casa de um parente, ou que o chuveiro do vizinho é o melhor. E se a gente valorizar um banho nosso, já pensou? Se a gente ser grato por uma vez no dia por um banho nosso, a gente pegar o chuveiro e ao invés de a gente tomar aquele banho pensando em todos os nossos problemas, a gente tomar o banho agradecendo pela água que escorre no nosso corpo, com um som, o mesmo banheiro que você vai todos os dias. Será que esse banho muda? Será que pode te despertar algo diferente? Vocês percebem que poucas coisas a gente pode mudar no nosso dia a dia, para a gente ter algumas reformas que a gente consegue. Como, por exemplo, tomar um sorvete sentado no banco da praça. Lembrar da infância que a gente sentava no banco da praça e tomava um sorvete. Lembrar da infância que a gente teve, que muitas vezes pode ser sofrida, mas outros têm muitas infâncias que foram maravilhosas, que gostariam de lembrar. As lembranças mostram para nós aquela sensação boa, e lembram o que é a sensação de ser grato. Então, a gente tem coisas que a gente pode fazer, sim, no dia a dia, mudanças ali, mudanças aqui, que mudam os nossos hábitos. E quando existe mudança de hábito, existe mudança em qualidade de vida. E isso tudo começa no incômodo. Quando a gente está feliz, geralmente a gente não produz muito, não, gente. É no incômodo que a gente produz. É na insatisfação. Sabe aquela frase do Rubens Alves? Ostras felizes não fazem pérolas. Eu adoro essa frase. Ele fala que se uma ostra não tivesse incomodada com um grão de areia dentro dela, ela não formaria uma joia tão linda que é uma pérola. A pérola só foi formada porque ela ficou incomodada com aquele grão de areia. Ela ficou tão incomodada que ela formou uma pérola. E muitas vezes o nosso incômodo para nos fazer o quê? Sair da onde nós estamos. Então, que essa roda de conversa possa nos movimentar para nós refletirmos que será que no nosso dia a dia não existe nada que a gente possa olhar diferente ou transformar pequenos detalhes em algo que a gente possa sentir essa sensação? Porque se a gente sente uma sensação boa em comer um pão no café da manhã, se a gente lembra que a gente está comendo e não engole, aí vai chegar o almoço, aí eu vou lembrar que o pão foi tão bom que eu lembrei que eu estou comendo pão e não engoli. O que será que vai chegar? Pode ser apenas um arroz, mas o arroz está tão temperado, está tão gostoso, foi feito na hora. Ao invés de eu reclamar de tudo que eu queria naquele arroz, eu estou sentindo o sabor do arroz. Ah, mas o arroz não estava bom, então vai para o copo d'água que estava gelado, gostoso. Tenta buscar algo ao invés de buscar o que reclamar. Buscar algo feliz ao invés de reclamar. Ah, mas não foi tão feliz, mas vai buscando, não busca o errado, não busca o que está ruim, não, vai buscando algo que você vai, alguma hora você fala assim, nossa, procurei o dia inteiro o café quente, ai que delícia o café quente. Porque geralmente a gente foca muito no quê? No problema e não na solução. Quando a gente faz essa mudança de chave, aquele problemão diminui. E a gente entende que nossa inteligência emocional é muito mais importante do que qualquer situação que venha até nós. Porque se a gente desenvolve essa inteligência emocional,
a gente consegue ver onde estão os nós. E se a gente não consegue ver, a gente sabe procurar quem consegue. E aí, toda essa energia de leveza começa a pairar sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos amigos, sobre a nossa família, né? Quer falar alguma coisa, pessoal? Você falou que você tinha um teste para fazer com a gente? Um teste? Ah, um exercício? Exercício, isso. Ah, sim. Quer fazer exercício? Eu faço. Quer? Eu faço. O exercício que eu queria fazer para vocês é um exercício de um exercício mental. Um exercício mental onde eu peço para vocês imaginarem aquilo que eu estou falando e para vocês sentirem a sensação de como seria, para ver se despertem em vocês o que eu não vou falar para despertar, porque senão não é um exercício, né, Cida? Vou falar o que tem que despertar? Não pode, né? Só depois. Então, vamos lá? Eu queria muito que vocês ficassem numa posição confortável, tá? Que vocês ficassem o mais confortável possível e que vocês fechassem os olhos. Fechassem os olhos. E por alguns segundos, só por alguns segundos, que você entrasse como se fosse uma bolha onde só existe você. Você não escuta nada, não existe qualquer barulho. Você está nessa bolha sozinha. E agora eu quero que você pense no maior dos seus problemas. Naquele problema que você acredita que não tem solução. Aquele problema que vem com tanta força, que te dá dor de cabeça, que tira o seu sono. Só que esse problema, ele está com você nessa bolha. Com você nessa bolha. Você tenta tirá-lo, você fala para ele ir embora, mas ele continua com você. E eu quero que, por alguns minutos, você coloque esse problema na palma da sua mão. Coloque ele na palma da sua mão. Coloque ele na palma da sua mão e feche a sua mão. Concentre nele na sua mão. Porque essa bolha, ela vai estourar. Você está nessa bolha e ela vai estourar. E ela estourando essa bolha, você vai levantar, vai colocar a sua mão para cima e vai olhar para o seu problema. Antes você estava numa bolha, agora você estourou a bolha e olha o tamanho do universo que tem. O problema que estava te sufocando na sua bolha virou o tamanho de uma moeda, de uma ervilha, na palma da sua mão. Você era tão grande naquela bolha, mas você se tornou uma formiga perto do tamanho deste universo. Eu quero que vocês, com toda a força do mundo, levantem a mão de vocês e joguem esse problema. Que ele voe. E que vocês possam entender
as oportunidades imensas que estão ao redor. O quanto esse universo é grande e está disponível para vocês. E toda vez que vocês imaginarem um problema, vocês pensam nisso. Vocês possam abrir os olhos agora e sentirem a sensação do que é você não focar a sua vida na bolha. Existe algo enorme por nós, enorme. Eu não sei qual é a fé que cada um carrega, mas existe algo enorme. E esse problema que você acha que está sufocando na sua bolha é uma ervilha, perto do que esse Pai maravilhoso pode fazer por nós. Não é diminuir o problema que cada um carrega e nem o sofrimento que cada um carrega no peito. É te dar força para te dizer que você é maior do que qualquer problema que você tem. Vou repetir mais uma vez. Não é diminuir o sofrimento que cada um carrega, não é desfazer a sua dor, é te dar força para você entender que você é mais forte do que qualquer problema que você carrega. Que você possa ser essa força, que você possa sair da bolha que você está, que você possa estourá-la e viver tudo que esse universo tem para você viver. E que você possa transformar os seus problemas no tamanho de uma ervilha, na palma da sua mão. A partir do momento que a gente tiver inteligência emocional para resolver, para ter solução, e não ficar focando simplesmente na nossa dor. Era isso, Kelly. Ai, que linda! Ô, Kelly, Oi, Cida. A Isabela falando aí, e eu lembrando aqui, fica aí, eu não sei se vocês já assistiram, mas para quem não assistiu ainda, assista o filme Desafiando os Gigantes, esse gigante que nós carregamos todos os dias e que precisa ser ali, ter alguém falando com a gente, vai, você consegue, porque no filme ó, o pai sempre dizia, olha, você consegue, vai, vai, e aquele rapaz, ele foi naquele time ali até ele chegou ao final, ele atravessou o campo de futebol, mesmo se arrastando. É um filme muito interessante, eu tirei grandes lições dele, e é interessante para vocês assistirem, Desafiando os Gigantes. E nós todos temos um gigante que precisa ser desafiado dentro de nós. Só isso. Ai, Cida, que ótimo, gostei da dica desse filme. Esse filme realmente ele é maravilhoso, ele fala muito sobre isso, sobre gratidão, e é interessante, né, que o homem, quando ele começa a ser grato, as coisas mudam para a vida dele. Vou colocar esse filme lá no grupo também. Cida, ó, chegou meu livro. Gente, na roda de mulheres retrasada, a Cida sugeriu esse livro, Perdas Necessárias, quando nós estávamos falando, né, sobre desapego, e ela mandou lá o PDF do livro, eu comprei, né, quando sou obrigada, eu gosto de ter em mãos. E ela lançou um desafio para eu ler e depois a gente discutir juntas. Com certeza, Cida, o ano que vem vai ser uma mentoria aqui para a gente trazer para essas mulheres. Isabela Marques, que noite maravilhosa, que roda incrível, que palavra doce, que palavra de reflexão você trouxe junto com a Cida também, que também acrescentou também um pouquinho. Mas assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. Aí já vai um agradecimento, né? Por todas vocês, Patrícia, Lucileia, Cláudia, Lucilene, Anne, que chegou agora, Luísa, o, o Willa Padinha está aí, ó, tá vendo com a gente? Todo mundo com a câmera fechada, todo mundo caladinho, né, gente? Vocês são demais. Gente,
que o Senhor ele possa colocar em nós esse desejo de sempre adorar, né? De sempre ser grato, de sempre agradecer. E que uma coisa que a Cida falou que realmente assim também me chamou a atenção e de repente a gente se depara com alguém que não tenha esse dom, né, de agradecer e que possamos também ter compaixão dessa pessoa, ter mais empatia por ela e que possamos olhar para ela e ensinar, porque como a moça na padaria ensinou para o homem que ele poderia ser grato, observar mais as coisas ao seu redor. Então, a gente pode também estar ensinando no nosso dia a dia. Não só ensinar os nossos filhos, mas ensinar todo mundo que está do nosso lado, né? E eu quero terminar hoje a nossa roda de mulheres também com uma oração, só para a gente fechar com uma oração. E nessa oração, eu quero que vocês agradeçam a Deus por tudo que tem vindo na sua vida. E agradeça também até por aquilo que não veio. Porque muitas vezes não nos vem, porque não é aquilo que Deus também quer para a nossa vida. Muitas vezes a gente está desejando algo que não é aquilo que Deus deseja. Deus deseja tudo muito mais do que pensamos. Quando a gente alcança as vitórias, a gente fala assim, Senhor, e será mais do que o que eu imaginava. Então, todas as vezes que vier sobre sua vida algo que você não planejou, que você não queria, imagina que Deus está preparando algo maior. Então, enfrenta essa barreira, passa por esse obstáculo, porque por trás dele tem algo maior que você nem sequer imaginou, porque você pensou que não era para você. Você não tem nem capacidade de pensar no tão incrível que Deus tem preparado para você. Então, vamos agradecer? Fecha os olhos e pensa, se você não tem muita coisa, pensa só em 2, em 3 coisas só. Mas agradece agora. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa roda de mulheres. Quero te agradecer por essas 12 mulheres que estão aqui, Senhor. Que elas possam, Senhor amado, continuar sendo gratas a Ti. Que elas possam enxergar o mundo ao seu redor e ver quantos benefícios o Senhor tem feito na vida delas. Senhor, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, por essas mulheres que o Senhor colocou na minha vida, que são mulheres que têm transformado os meus dias, são mulheres que têm me impulsionado, Senhor, a ser o melhor de mim. Eu te agradeço, Senhor, pelas minhas mãos, Senhor, pelos meus trabalhos que eu tenho feito através dela. E Deus, ainda que eu não consiga enxergar os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero ser grata a Ti por tudo, Senhor. Por tudo que eu não vejo, por tudo que eu não alcanço, mas eu tenho fé, Senhor, e eu acredito que coisas boas virão para a minha vida. Coisas boas virão para a vida dessas mulheres, que elas possam, a partir de hoje, ter os olhos dela espirituais, Senhor, descobertos, que elas possam abrir os olhos, Senhor, e enxergar tudo de bom que o Senhor tem colocado no seu caminho à sua frente. Que elas possam, a partir de hoje, ser gratas até por uma borboleta que pousar perto dela, que ela possa ser grata por um empurrão que alguém dá, porque quantas vezes, Senhor, alguém nos empurra para que a gente possa olhar para ela, para que a gente possa sorrir e dizer assim, não foi nada não, deixa para lá. Às vezes, Senhor, algo vem sobre nós para que a gente possa olhar e enxergar melhor. Então, que possamos ter o discernimento, para que nesse momento, quando vir a dor, quando vir o empurrão, que possamos enxergar qual é o melhor que o Senhor quer nos ensinar através desse momento, através dessa situação. Que possamos nos unir cada vez mais, que possamos ter mais empatia uma pelas outras e que possamos levar à frente o exercício da gratidão. Amém. E graças a Deus. Lindas. Gente,
Olha que maravilha, né? Que lindeza!